Graça e paz, amados, uma boa tarde. Me chamo Bruno Teixeira, congrego aqui no Centro Evangelístico Internacional de Caraí, e é você que nos acompanha. Gostaria de incentivar você a continuar assistindo e compartilhar essas palavras com pessoas que possam estar precisando. São vozes que o Senhor tem direcionado para esse tempo, vozes com mensagens diretivas, mensagens da palavra do Senhor. Nessa vastidão de vozes, estamos aqui nos propondo a ser uma voz, não aquela voz que clama no meio do deserto, mas que clama no meio da multidão, no meio da civilização, no meio das grandes cidades. E gostaria de incentivar você a estar compartilhando esses devocionais também para a expansão do reino do Senhor. Bom, gostaria de ler 2 versículos para a nossa reflexão nessa tarde. Marcos capítulo 16, versículos 14 e 15, que diz assim: Mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, no devocional passado, nós refletimos nos versículos 15 e no versículo 20 do mesmo capítulo. Hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão com você no versículo que o antecede, ao 15, o 14 e o 15. E na semana passada, houve uma proposta do tema A Minha Missão. Qual é a minha missão? Diante de qual é a minha missão, eu gostaria de dar um novo tema a esse nosso devocional de hoje, que é qual é a nossa missão. Então, quando eu pergunto qual é a nossa missão, compreende que é mais de uma pessoa. Se eu, na semana passada, num devocional anterior, sugeri qual é a minha missão, uma missão pessoal, e aqui a gente tratou sobre ser missão de todos nós, enquanto recebeu o Senhor Jesus, transmitir. Então agora seria qual é a nossa missão enquanto igreja do Senhor no coletivo. Então qual é o tema de hoje? Qual é a comissão? Qual é a nossa comissão? Quando a gente fala de comissão, a gente está falando de uma missão compartilhada, uma missão comum. Esse termo ele é muito sugestivo, é autoexplicativo, e nós devemos entendê-lo muito bem. Enquanto unitariamente falando, igreja do Senhor, eu sou igreja do Senhor, refletimos sobre isso na semana passada, que enquanto nós recebemos o Senhor Jesus, aceitamos o Senhor Jesus, cremos no Senhor Jesus, confessamos o Senhor Jesus, e após receber o Espírito do Senhor, que testifica sobre o Cristo, nós passamos a ter a missão de viver Jesus e disseminar Jesus. Então, nessa perspectiva de comissão, é uma forma coletiva, uma forma comunitária. E esse termo comum ele é muito bacana, a gente refletir sobre ele, que vai tratar justamente sobre a unidade de forma comum, de forma compartilhada. Então, qual é a comissão que eu estou envolvido no reino do Senhor Jesus? Seria uma replicação até do que a gente refletiu na semana passada, mas de uma forma muito mais avançada, de uma forma mais complexa, sublime. Porque quando há uma coletividade, há um encaixe nessa coletividade, o extraordinário do Senhor se manifesta de uma forma muito mais abundante. Ora, quando eu me relaciono com o meu irmão de forma harmoniosa, vivendo a comunhão do Senhor Jesus, porque um dos fundamentos do Evangelho de Jesus é justamente sobre a comunhão. Ora, quando eu vivo a comunhão no corpo de Cristo, o nome já está dizendo, o corpo, são muitos membros, né? E quando a gente compartilha essa missão de Jesus de forma conjunta, se torna muito mais eficaz, se torna muito mais sublime, se torna muito mais reino do Senhor de fato, porque
compreende mais de uma pessoa e o Senhor veio para todos. Quando a gente tem a proposta de viver Jesus de forma unitária, a gente se recusa muito. A gente pode viver um fatalismo de acabar vivendo Jesus de uma forma muito... Claro que Jesus é pessoal para todos nós. Mas quando eu me recluso muito em mim mesmo, eu não estou vivendo Jesus. Porque Jesus ele veio para todos, a gente já conhece isso, a gente ouve muito falar sobre isso. E é o texto cerne bíblico, né? Se a gente fosse dar assim uma classificação, o texto áureo, João 3,16, né? E Deus amou o mundo, está falando da coletividade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles, né, que nele crê. Então está falando de coletividade. Quando eu vivo Jesus na coletividade, eu estou vivendo a sublimidade do Evangelho de Cristo. Então hoje, para a nossa reflexão, não vamos nos reclusar em nós mesmos, até porque a gente não estaria vivendo o cristianismo se assim o fizéssemos. Então, quando eu sou incentivado, impulsionado pelo Espírito, ora, o Espírito me impulsiona para quê? Em direção a quem? Para onde? É sempre em direção ao outro, é sempre em resgate do outro, é sempre em acolhimento ao outro, é anunciar Jesus, atravessá-lo no outro, porque o amor de Deus nessa humanidade, ele derrama o seu amor na humanidade, atravessando justamente a coletividade. Então que nós viemos aprender com Jesus. Jesus veio para todos. Então nós, enquanto comissionados em Cristo Jesus, que nós venhamos viver juntamente com o outro. Porque senão fica falha essa proposta do Evangelho acerca da comunhão, como já falamos. Então fica essa reflexão para você que nos ouve, que nos assiste, que está ouvindo esse devocional. Se nós, enquanto Igreja do Senhor, temos procurado viver de forma muito pessoal, o Evangelho ele não trata da nossa pessoalidade. Deus nos usa, mas a pessoa central do Evangelho é Cristo Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você, ele conta conosco, mas é sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi ungido para salvar, ele foi ungido para reconciliarmos com o Senhor, para promover essa comunhão. Então que nós viemos viver isso em essência, de forma colaborativa, participativa, de forma comunitária. Então a proposta desse devocional hoje é essa. Que evangelho é esse que eu tenho vivido? Um evangelho que atende às minhas perspectivas, às minhas vontades, eu sozinho ou o nós? Para fechar, eu gostaria de trazer reflexão aquela célebre, oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso conhecida no mundo inteiro. Interessante que Jesus ele não usa em nenhum momento, você pode estar lá olhando, conferindo, ele não usa em nenhum momento o termo eu, o pronome pessoal na primeira pessoa, não usa. Ele sempre vai usar no plural, nós. Então, ele conjuga os verbos, os termos, todos eles na primeira pessoa do plural, sempre no nós. Então que nós devemos aprender com Jesus, viver essa comunidade do Evangelho de Cristo, essa unidade de forma comum, e que nós venhamos refletir sobre o que temos vivido de fato. Fica um desafio, se não temos vivido dessa forma, oremos, pedimos ao Senhor, que viemos pedir ao Senhor, peçamos ao Senhor que Ele possa nos transformar para nos capacitar nessa proposta do Evangelho, de forma comunitária, de forma conjunta, de forma unitária, todos, de forma... Eu estou aqui, parece até querendo, procurando ser repetitivo, mas o ser humano é osmótico, é através da osmose mesmo, é um exercício diário. Peraí, que a gente lance isso como proposta. Tenho vivido o Evangelho na coletividade e não estou aqui abrindo parênteses para nenhuma outra interpretação, nada disso. É falar sobre Jesus para todos. Essa é a proposta desse devocional.
Então esteja orando por nós, esteja compartilhando esses vídeos, porque a única proposta que nós temos é disseminar Jesus e sua essência. Não queremos levantar nenhuma bandeira ministerial, nós queremos levantar a bandeira de Jesus. A gente segue, aqui a gente tem um canal, né, do SEI Caraí, e ele é comunicado aos outros 6, mas fica aqui essa proposta, enquanto igreja do Senhor Jesus, sem esse estereótipo, sem marca, sem denominação, igreja de Jesus. Essa é a proposta que nós temos de comunicar a verdade de Jesus. Então, que você possa estar refletindo, compartilhando, orando por nós, seja um intercessor, tá? Para que esse trabalho continue frutificando. E tenho certeza que quando Deus ele promove uma ação, quem estiver assistindo, atendeu o seu objetivo. Então, nossa proposta não é número. Hoje o que se tem na internet é número de views, número de compartilhamento, nada disso. Nós queremos disseminar Jesus em sua essência, de uma forma qualitativa, com qualidade, preocupados sim com o que diz a palavra do Senhor, sem tendência, sem nenhuma proposta obscura, nada disso. A única intenção que nós temos no nosso coração de falar sobre Jesus. Basta, é suficiente. Tá bom? Então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.